queria aproveitar esse tempo agora para a gente fazer algumas perguntas. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, de alguém que passou para mim aqui. Bom, Satanás tinha consciência de que batalhar contra o propósito de Deus era perda de tempo? Se ele tinha tal consciência, por que batalhou contra o Cristo de Deus? Bom, essa pergunta eu acho que só ele poderia responder, né? Mas se é possível deduzir alguma coisa da Bíblia, dá para pensar que Satanás tem um senso de um propósito. Ele pensa que está desempenhando um propósito dele, que Deus lhe deu. E ele está ali para fazer oposição a Deus, né? Mesmo se mantendo dentro dos limites das atribuições que Deus deu a ele. Eu estou falando do Antigo Testamento. Há uma mudança radical no modo como Satanás age do Antigo para o Novo Testamento após esses eventos todos que nós estamos tratando aqui. Observe que em todo o em todo o Antigo Testamento, ele é um ser discreto, aparece raras vezes, e todas as vezes que ele aparece, ele está cumprindo uma função legal. No Novo Testamento, após sua derrota, ele se torna esse furioso, né? Por isso que o texto de capítulo 12 diz: o diabo desceu cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, essa situação de encolerizado, de cheio de cólera, não parece ser o que ele fazia no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento ele tinha trunfos muito grandes, os quais ele perdeu. Aí está a razão da sua cólera, da sua ira. Satanás aparece claramente em 3 situações no Antigo Testamento, né? A lei é claro de Gênesis 3. Ele aparece no caso do censo de Davi, ele aparece no livro de Jó, e ele aparece naquela situação em que, no livro de Zacarias, do sumo sacerdote Josué. Em todas elas, ele está fazendo uma ação jurídica, uma ação legal. Legal no sentido de acordo com as normas. Josué, ele diz, ele não pode oficiar. As vestes dele são sujas. Então, ele está argumentando que não havia mais legitimidade para Israel retomar os sacrifícios depois do exílio, porque o exílio foi a maldição da aliança. Deus derramou a maldição da aliança sobre o seu povo, e aquilo foi uma vitória nesse sentido para Satanás. De repente o povo volta, reconstrói o templo, retoma o sacerdócio, e então nós temos essa cena do sumo sacerdote Josué, que não por acaso também significa Jesus, né? É o mesmo nome, e ele é acusado por Satanás. Naquele momento, Cristo, na pessoa do anjo do Senhor, defende Josué dizendo: este é para mim um tição tirado do fogo. O que ele quer dizer com isso é: o fogo já passou. O juízo, a ira de Deus já passou. Eu já o tirei. Então, o que era necessário que fosse cumprido em termos de maldição da aliança, já passou. É o tempo do novo começo. Dos pequenos começos, mas é o tempo do recomeço. Então o anjo do Senhor fala para Josué: faz a coisa certinho, Josué. Oficie direitinho, como tem que ser, e eu banco a sua oferta. Essa é a ideia do texto. Eu te sustento. Ou seja, o próprio Cristo dizendo: seu ofício é meu, né? Vamos fazer a coisa certa. A gente sabe que isso não aconteceu exatamente, não tanto quanto devia. No livro de Jó,
ele está perante o Senhor junto com os filhos de Deus. Aquilo, eu ainda vou abordar um pouco essa passagem em outro momento, é o momento em que os príncipes de Deus vêm para trazer seus relatórios. É uma cena do mundo antigo, baseada, né, na figura de um grande monarca, de um grande imperador, que tem seus príncipes delegados para realizar funções no mundo. E esses príncipes vêm então para prestar contas. Por isso que Satanás se apresenta ele é um deles, mas um dos príncipes, um dos cabeças. Não fala com Deus, não se dirige a Deus em momento nenhum. Deus é que se dirige para ele, quando chega a hora de cobrar o relatório dele. Onde estavas, Satanás? Qual a resposta que ele dá? Rodeando a terra e percorrendo-a. Eu já vi muita gente pregar esse texto dizendo: olha o que Satanás é, ele é um turista, só quer passear, só quer dar para lá e para cá. Não, não é isso não. Rodeando a terra e percorrendo-a quer dizer supervisionando. É a função de supervisor, é a função de responsável, gerentão. Ele está desenvolvendo uma função que Deus deu para ele. Em outras palavras, só estava fazendo o que o Senhor mandou, cumprindo minha função. Então Deus faz a segunda pergunta: viste o meu servo Jó? Que não há ninguém como ele, temente, se afasta do mal, faz isso, faz aquilo. O que ele diz? É claro, o Senhor não mandou eu observá-lo? Eu fiz. E vim trazer meu relatório para o Senhor, só que ele é diferente do que o Senhor espera. E então começa a acusar Jó de ser um crente interesseiro, que só é fiel porque é abençoado. Em tudo isso, Satanás está cumprindo uma função legal, ao ponto que Deus diz: então vamos fazer um teste. Vamos para o desafio prático, que é mais uma vez um desafio jurídico. É tão jurídica a coisa que Jó, então, num dado momento, ele fala assim para Deus: oh, se eu pudesse encontrá-lo, se eu pudesse ir até o seu tribunal, então eu exporia perante ele a minha causa e mostraria que tem algum engano nessa história aí, porque eu não devia estar sofrendo tudo que eu estou sofrendo. Ele pede uma audiência. Ele quer expor a sua causa perante o juiz. Deus concede. E vem falar com ele no meio do rodamuinho, né? Mas ao invés de conceder a palavra para Jó, Deus é que fala. E quando fala, ele diz: Jó, é o seguinte, resumindo, não conta nada do que está acontecendo ali. Tem um Satanás, é uma disputa entre nós aqui, então não conta nada. Só faz perguntas que levam Jó a pensar o seguinte: eu não sei de nada, eu não entendo nada, eu não faço nada, eu sou um inútil. Mais ou menos isso o que as perguntas de Deus levam Jó a refletir. Porque o que Deus quer na verdade é que Jó entenda que ou crê que Deus comanda o universo e tem sabedoria suficiente para administrar as grandes e as pequenas coisas, e portanto o que está acontecendo com a vida dele não é um acidente, não é um acaso, não é algo que fugiu ao controle de Deus, ao contrário, está sob o comando de Deus, ainda que tenha um Satanás na história, mas está sob o comando de Deus. Ou você crê nisso, ou você não tem relacionamento comigo. É isso que Deus está dizendo. Deus não tem a obrigação de explicar as coisas, não. Mas Ele chama o homem para a fé. Confie, creia. Não fui eu que criei a terra, não fui eu que coloquei os limites dos mares, que dei as ordens para os astros, não fui eu que fiz tudo isso? Se eu fiz tudo isso, eu não sei cuidar da sua vida? Então, Jó diz no final: bem sei que tudo podes. Né? E é esse o grande objetivo. Então, a questão de Satanás, se ele sabia ou não, se ele tinha chance ou não, não é algo que a Bíblia discute. Não é algo que importa biblicamente falando. A questão é, ele tem uma função.
ele age, ele cumpre essa função. Ele vai se tornando cada vez mais o adversário. O termo Satanás, Satana, significa adversário. Ele vai se tornando cada vez mais um diabo. Diabo significa acusador, o diabolos, o acusador. Não são nomes, são títulos. São funções. Funções de opor e de acusar. Ele faz isso porque é da sua natureza fazer isso. Se ele acha que tem chance de vencer ou não, eu realmente não sei dizer isso. Realmente não sei dizer. Mas, após a cruz, estou falando isso antes da cruz. Após a cruz, ele sabe que não tem mais a mínima chance. Porque o texto diz isso. O diabo, o acusador dos nossos irmãos, desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, ele sabe que seus dias estão contados. Nem por isso, ele vai parar de agir. Ele vai continuar agindo de uma forma diferente daquela que ele agia antes. E eu terei muito a falar sobre isso aqui ainda. Quando Cristo paga o preço da justiça exigida a Deus, podemos dizer que ele paga também a si mesmo o preço exigido? Como Deus triuno, sim. A dívida é para com a Trindade. Mas em termos de aquilo que a gente costuma falar, quem faz o que na Trindade, na obra da Trindade, é função do Filho ser o mediador. O mediador. Então, é função dele oferecer ao Pai o sacrifício pelos homens. Então, tecnicamente falando, temos que dizer que ele pagou ao Pai. A figura do Pai é a figura de juiz. Agora, se a gente pensar numa forma mais ampla, temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e são iguais em essência, eternidade, justiça, poder, santidade e tudo mais. Então, nesse sentido, está pagando a si mesmo também pela dívida dos homens. Mas quando a Bíblia descreve em termos objetivos a redenção, é o Filho oferecendo ao Pai esse sacrifício. Pessoal, é o seguinte, a produção está dizendo aqui para deixar vocês com um gostinho de quero mais. Tá certo? Então nós vamos encerrar agora. Aí amanhã a gente volta. Todo mundo concorda? Então, estamos encerrando agora. Aí amanhã de novo, tá certo?